Glória ao nome do Senhor. Então hoje nós vamos ver uma palavra que se encontra no livro de Provérbios. Provérbio de número 14. Então, a todos que estão chegando e acompanhando nós, então Provérbios capítulo 14 e o versículo de número 1. E assim diz a palavra: toda mulher sábia edifica a vossa casa, mas as tolas se destrói com as suas próprias mãos. Somente esse versículo para nós poder entrar de acordo com o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. E o Senhor vem ministrando essa palavra no meu coração. A partir de ontem à tarde eu estava buscando a palavra e o Senhor poderia sentar. E o Senhor falou sobre essas palavras no meu coração. E eu resolvi obedecer o que o Senhor tem para conosco. Então o Senhor fala sobre as virtudes da mulher. Nós observamos as virtudes da mulher. Ela tem o poder de edificar e também tem o poder de destruir. E aqui em Provérbio diz que a sábia edifica o seu lar, mas a tola ela destrói. Então, mas o que podemos aprender com essa palavra? Será que está só na responsabilidade da mulher em edificar o seu lar? Mas tudo que Deus tem nos colocado, nós podemos observar algumas coisas. O exemplo: Eva foi seduzida e logo após Adão também foi seduzido. Então, a partir desse momento, nós tivemos assim que sair do jardim do Éden. Foi aplicado normas e Deus tirou eles do jardim do Éden e colocou os querubins para tomar conta do jardim do Éden. Então, nós vemos aqui que foi assim uma fatalidade, né? Eva deixou ser seduzida e logo após Adão também foi seduzido. E os dois pecaram e saiu da presença de Deus. Então, nós vemos assim hoje, nós aprendendo aqui com a palavra de Deus, nós vemos também que Maria era uma mulher, uma serva de Deus, e uma serva sábia, e ela deu seu sim para Deus. Então ela deu novamente o poder para edificar. Com o seu sim, ele diz: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a tua palavra. Então, aqui entrou uma legalidade para que nós pudéssemos novamente observar a edificação da casa. Então, aí Maria gerou Jesus, que é justamente o caminho de volta para o Éden, o caminho de volta para Deus. Então, nós aprendemos que, da mesma maneira que nós usar o nosso conhecimento, tanto as mulheres como os homens usar o conhecimento da lei de Deus, nós edificamos a nossa casa. Porque a nossa casa, ela tem que ser edificada de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sabedoria, assim como está escrito aqui em Provérbio, né? Todo aquele que afasta do caminho do Senhor aborrece ao Senhor. Então aqui nós podemos observar o poder que nós temos na nossa mão. Aqui fala sobre a mulher, mas também fala em geral, tanto o homem quanto a mulher. Se ele agir com sabedoria, ele vai edificar o seu lar. A mulher vai edificar o seu lar. Mas as pessoas tolas acabam se destruindo com as suas próprias mãos.
E eu falo que a responsabilidade não é só da mulher, mas também do homem. Olha o que está escrito aqui em 1 Pedro: homens, sejam sábios com as vossas mulheres, tratam com honra e também como uma parte mais frágil. Então ele explica que nós temos que ter moderação com as vossas esposas, e também deve orar por elas de madrugada. Muito interessante, porque a mulher sábia edifica o seu lar, mas ela também tem que estar coberta de oração do seu esposo. E por que nós estamos falando a respeito disso? Porque Deus falou para mim falar a respeito das virtudes da mulher, e também da importância de nós homens observar o contexto de vida, não somente das mulheres, mas também o nosso contexto de vida. Você já se pegou de madrugada orando pela sua esposa, orando pela sua filha, orando por alguém da sua família? Será que nós fazemos isso? Orando de madrugada, orando de manhã? Então, aqui na palavra, em 1 Pedro, diz: homens, sejam sábios, sejam sóbrios com as suas esposas, e ore pelas suas mulheres de madrugada. Então, a mulher tem que estar sempre revestida de oração, coberta de oração, para que ela também tenha força para viver e sobreviver, cuidar dos filhos, cuidar da casa, porque ela tem que ser sábia. A mulher sábia, ela já sabe que o marido ora, que o marido honra ela com as suas orações, que ela tem um marido fiel, que ela tem um marido que se preocupa com ela. Então, ela tem essas virtudes. Mas a tola não vê nada disso. A tola, ela não vê qualidade no marido, ela só vê defeito, só vê problema, e ela mesma acaba complicando as situações. Então, por isso o Senhor trouxe essa palavra hoje, para que nós sejamos edificados por essa palavra, para que nós cada dia mais podemos assim cuidar das esposas, e que as esposas também sejam sóbrias. Mas por que o Senhor tem falado a respeito dessas virtudes da mulher e sobre esses cuidados que o homem tem que ter com a mulher? É justamente porque aonde não há concórdia dentro do seu próprio lar, há destruição, e ambos vão para a cova, ambos descerão à sepultura, tanto na sepultura física quanto na sepultura espiritual. Porque quando os dois não andam juntos, o primeiro passo é perder a comunhão com Deus. Então, eu creio assim que o Senhor tem destinado essa palavra justamente para os corações, que essa palavra vai chegar durante esse período, ou hoje, ou mais adiante. Eu sei que essa palavra vai chegar no coração de alguém, que realmente o Senhor endereçou essa palavra. E se você está ouvindo essa palavra é justamente para você. Então, justamente isso, porque da mesma forma que Eva foi seduzida e os dois saíram do jardim, aqui Maria dá esse entendimento, ela dá o seu sim, ela dá assim o poder novamente para edificação. Jesus nasce, Jesus é o caminho de volta para Deus, Jesus é o segundo Adão, e aqui nós estamos vendo a oportunidade realmente de nós voltarmos para o jardim de Deus. Então nós devemos andar retamente junto com as nossas esposas e honrá-lo. Ao que diz a palavra em Efésios: honra as suas esposas e cuida dela, assim como você cuida do seu próprio corpo.
Você tem cuidado do seu próprio corpo? Você tem honrado o seu próprio corpo? Você tem tomado as vacinas? Você tem tomado os banhos? Você tem cuidado, ido no médico, ido no dentista? Então, assim, da mesma forma, pede a palavra que nós cuidamos das esposas, da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo. Porque se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, nós não tomarmos um banho, nós vamos ficar com mau cheiro, nós vamos ficar impregnados do dia a dia, entojado com o dia a dia, e isso traz um desconforto. Então, por isso, ele dá esse exemplo, para nós cuidarmos das esposas, da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo. A palavra de Deus também fala em Provérbios 18, que quem encontra uma esposa é como uma pessoa que acha um tesouro, encontra um tesouro. Mas esposa é diferente de mulher, porque hoje as pessoas estão encontrando facilmente uma mulher, mas encontrar uma esposa é raridade. Então hoje nós podemos ver que quem tem uma esposa, essa palavra aqui está direcionada a você. Se você tem uma esposa que você honra, que ela honra você, fique sabendo que você tem um tesouro dentro de casa. E a palavra diz lá em Gênesis capítulo 2: e deixará o homem a sua casa, a casa do seu pai, e se unirá à sua esposa, e será uma só carne. Interessante também essa palavra. E será uma só carne. Mas será um só espírito? Não, todos nós temos um espírito. Todos nós temos uma diretriz na nossa vida. Então são duas cabeças, são uma só carne, mas são duas cabeças. E se ambos não andar sintonizados no mesmo espírito, para ser uma só carne e ser um só espírito, ambos vão também um para um lado, o outro para o outro. Então por isso nós aprendemos aqui nessa palavra que o matrimônio é muito sagrado diante do olhar de Deus, e nós devemos honrar esse ministério, cuidar da casa. Isso é porque nós não temos o espaço de hora para nós falar sobre os filhos, falar mais sobre a filiação, sobre paternidade. O Senhor colocou para mim falar mais sobre essas virtudes da mulher, que ela tem esse grande poder, o poder de edificar e o poder de destruir. Então nós podemos ver que a mulher é como uma bomba atômica. Ela tem tantos megatons que ela pode explodir e fazer um estrago. Então nós observamos essa situação, que quando a tola destrói a sua casa com a sua própria mão, até o terreno se afunda. Então é muito importante nós saber qual é o sentido realmente dessa palavra, porque o Senhor está preocupado. Através dessa palavra, o Senhor está mostrando a preocupação que Ele tem com os casados, com os casais, pessoas que estão saindo da presença do Senhor justamente por causa das discórdias dentro dos seus próprios lares. Então o Senhor aqui chama a atenção tanto dos maridos como das mulheres. Então vocês não deixam se perder. Se você está dizendo que o Senhor é o teu pastor, deixe o pastor te guiar. E as palavras do Senhor são palavras de correção, são palavras de ensinamento, palavras que o cajado puxa a sua ovelha no caminho certo. E aqui nós vemos a oportunidade que nós temos através das mulheres, que se não fossem as mulheres, nós também não tinha
nascido. Então nós devemos dar honra e graça às nossas mães, às nossas irmãs, às nossas tias, nossas avós, que através delas nós chegamos aqui. E é assim de geração em geração, e hoje nós estamos vendo aqui a oportunidade de edificar a nossa casa. Você é uma mulher que é sábia, você que é um homem zeloso, cuidadoso, um homem que honra a sua casa, honra o seu lar. Então, seja sóbrio, seja cuidadoso, seja honroso e não vá perder a sua salvação. Não deixe a sua casa ser derribada por coisas banais. E lá em Mateus capítulo 6, a palavra diz: e Ele te livrará do mal, Ele não deixará você entrar em tentação. O Senhor não deixa você entrar em tentação quando você ouve a voz dEle e atende com sabedoria. Então isso serve para o homem e serve para a mulher. Então sejam todos sóbrios, tanto marido quanto mulher. E novamente aqui, colocamos assim que nós possamos ver a oportunidade de nós voltarmos para o jardim. Então, da mesma maneira que Eva foi seduzida e Adão seduzido e saímos do jardim, novamente nós temos a oportunidade de voltar para o jardim através de Jesus. Mas houve consequência depois do pecado, depois da desobediência. Então nós podemos ver que Deus colocou regras e tirou eles do jardim e colocou regras, que a partir dali haveria dor de parto, o homem teria que trabalhar, teria que plantar, porque até ali naquele presente momento Deus tinha plantado, o homem não tinha feito nada, o homem só estava desfrutando, tanto o homem quanto a mulher. Mas a partir daquele momento de desobediência, o homem teve que batalhar, a mulher passou a ter dor de parto e obedecer o seu marido. A serpente que enganou ela também teve penalidade. A penalidade dela é rastejar pelo chão, comer do pó da terra, e do ventre da mulher nascia alguém que pisaria na sua cabeça. Maria deu seu sim, uma mulher sábia. Jesus nasceu fruto de uma mulher para pisar na cabeça da serpente, que está escrito lá no Apocalipse, a antiga serpente chamada Diabo. Então Jesus nasceu para pisar na cabeça da serpente, e nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, que nos dá essa oportunidade de voltar para o jardim de Deus, a nova Jerusalém, as mansões celestiais. Então por isso nós temos que ser prudentes, evitar contenda, evitar discórdia, e mulheres e homens, sejam virtuosos, sejam sóbrios, honrem os maridos, e os maridos honrem as suas mulheres. Então essa é a palavra que o Senhor nos deu para esse dia de hoje, para que ambos não desçam na cova, mas sim para que todos sejam virtuosos diante um do outro, e assim também sejam virtuosos diante de Deus. Que todos tenham entendido. Se essa palavra é para você, receba como uma correção, receba como um alerta, receba como instrução para a sua vida. E não deixe de orar pela sua família,
não deixe de orar pela sua esposa, esposa, não deixe de orar pelo seu marido. Então, aqui há um alerta para que todos nós oramos um pelo outro. Então, eu creio assim que da maneira que o Senhor nos instrui na palavra, eu transmito, e que você seja essa pessoa abençoada que recebeu essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Não é o muito falar que vem de se ouvir. O que Deus teve e mandou eu entregar e colocou no meu coração, aqui está. Então não perca a sua salvação por discórdia ou contenda dentro da sua casa. Seja uma pessoa inteligente. Porque muitas vezes, vou dar só um exemplo, nossa hora é chegada, vou dar só um exemplo. Muitas vezes nós andamos na rua e nós olhamos algumas coisas que estão colocadas na calçada para pessoas que não, coisas que não usa mais, coisas que a pessoa perdeu o interesse e está lá na calçada e está para quem quiser pegar. Muitas vezes são coisas de valores, mas para aquela pessoa já não importa mais. Então, muitas pessoas fazem isso com seus maridos, muitas vezes as pessoas fazem isso com as vossas esposas. Jogam na rua e deixa assim, a Deus dará. Então, eu falo para vocês, quando alguém pega essa pessoa que está jogada na rua, cuida e faz dessa pessoa um vaso de honra, aí você vai ver o valor, a importância, a beleza daquela pessoa que estava no seu controle, estava nas suas mãos e você deixou jogada na rua, jogada na calçada, jogada na sarjeta. Então, o Senhor trouxe essa instrução, observe e faça um vaso de honra da sua esposa, do seu marido. Não fique discutindo por coisas banais. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado e glória ao nome do Senhor. Então, eis aqui a palavra do Senhor, está entregue. Você recebe essa palavra e não desvia do caminho do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Grude aí na mão da sua esposa, dessa pessoa que está do seu lado, e vamos continuar caminhando com o Senhor. Nosso momento da nossa oração, coloque diante de Deus. Nós falamos muito de marido, de esposa, que essa é a palavra do Senhor, mas nesse momento da oração você pode colocar seu filho, colocar seu vizinho, colocar seu pai, colocar quem você quiser nas suas orações, na sua petição, ou até mesmo você que sentiu de Deus essa palavra direcionada para você. E muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho esposa, não tenho esposo, será que é para mim essa palavra? Reflete nela que o Senhor vai falar se é para você ou não. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Lembrando que nós temos sempre conosco um copo com água, para que nós possamos orar também por esse copo de água no término dessa oração que nós vamos fazer específica sobre as águas. Coloque sua mão no coração, feche seus olhos, fique à vontade. Você que se sente de ajoelhar, ajoelha. Você que está na presença de Deus, continua. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que a pessoa que é sábia, ela edifica o seu lar, mas se uma pessoa não age com sabedoria, ela destrói com suas próprias mãos. Então, ó Deus, no nome de Jesus, que essa noite o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, Pai, para que nós possamos ser dirigidos pela Tua palavra, direcionado pelo Teu Espírito e guiado pelos Seus anjos. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos Teus anjos para nos guiar pelo nosso caminho e não deixar nós cair com os nossos pés e nem tropeçar neles sobre nenhuma pedra. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Teu escudo, a Tua proteção seja conosco, que o Senhor venha nos livrar, Senhor,
e venha estar conosco sobre a nossa frente, sobre a nossa retaguarda, que o Senhor nos guarde, porque a Tua palavra diz que ainda que muitos caiam de um lado ou do outro, nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a nossa vida, para que o Senhor venha nos guiar pela mão, porque assim está escrito em Isaías capítulo 41, que o Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos chama e diz: levanta, venha que eu te ajudo, seja forte, seja prudente, tenha bom ânimo. Então, nessa noite, que no nome de Jesus, Pai, nós aqui na Sua presença, nós te clamamos, Senhor, nós estendemos a nossa mão através da nossa oração, nós estendemos o nosso grito de socorro, Senhor. Venha nos socorrer, venha salvar esse casamento que está à beira da ruína. Venha, Senhor, livrar, Senhor, essa mulher da ruína, venha livrar esse homem desses pensamentos malignos. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que esse homem venha honrar a sua esposa, que essa mulher venha honrar o seu esposo. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, o Senhor tem confirmado essa palavra mais de uma vez durante essa semana, e hoje o Senhor está aqui, Senhor, para falar através da Tua palavra, através desse ensinamento que o Senhor nos coordenou, através da Tua palavra. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, livra, Senhor, todo esse casal, livra, Senhor, esse casamento, livra, Senhor, esses ataques malignos que assombram e assolam a vida dessas pessoas. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te clamamos, Senhor, dê sabedoria, dê entendimento, Senhor, dê força, Senhor, para esse homem levantar de madrugada e orar pela sua família. Dê força e sabedoria para que essa mulher ajoelhe durante o dia e ore pelo seu esposo que está trabalhando, está fora nesse momento, está viajando. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, coloque suas mãos sobre a vida desse casal, abençoa essa casa, abençoa esse lar, Pai, porque muitas pessoas têm casa, têm recurso, mas não têm lar, não têm prazer de estar em casa. Muitas pessoas, ó Deus, moram num lugar bem simples, mas tem tranquilidade, tem lar, tem felicidade. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha frutificar o amor, venha brotar, Senhor, cada dia mais o entendimento no coração desse casal. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós aprendemos com a Sua palavra nesta noite que no início nós perdemos o direito de estar no jardim, mas através do nascimento de Jesus, de uma mulher que disse sim para a Sua palavra e diz: eis aqui a Tua serva, nós ganhamos o direito, Pai, porque ela foi uma mulher sábia e que soube ouvir e atender e obedecer o Teu chamado. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, pelo Teu Filho amado que nasceu e viveu e morreu como cordeiro para nos livrar da impregnação do pecado e da morte. Então, ó Deus, que o Seu sangue unge as nossas cabeças, as entradas das nossas portas, Pai, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, da nossa boca e de todos a nossa entranha, Pai. Que todos os nossos umbrais sejam ungidos pelo sangue do Cordeiro, para que nós sejamos livres do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte, Pai, e o salário de toda a impregnação do mal é a sepultura. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, livra nós, o nosso pé da sepultura, livra, Senhor, a nossa alma da morte eterna. Então, ó Deus, porque está estabelecido que o homem morra somente uma vez, então que o Senhor venha livrar nós da morte eterna, da morte espiritual. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te clamamos, ó Deus, nessa noite, nós buscamos a Tua face, nós colocamos a nossa família, nós colocamos os nossos filhos, nossos parentes, nós colocamos, Senhor, os nossos amigos, aquelas pessoas do nosso convívio, as pessoas que confiaram nos pedidos de oração que nós apresentamos sobre esse livro, Pai. Que o Senhor venha visitar, Senhor, cada pedido de oração, cada pessoa que está orando conosco nessa noite. Que o Senhor venha atender o grito, o gemido, venha atender esse pedido dessa mãe, venha livrar, Senhor, esse filho da cova da morte, venha livrar, Senhor, essa filha dessa impregnação do mal,
esse laço de prostituição, esse laço de vício, Pai. Venha, Senhor, socorrer essa filha, venha tocar, Senhor, sobre essa pessoa, esse homem que está afogado na bebida, está afogado nas drogas, está afogado no entorpecente. Livra, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, essa mulher da prostituição, da impregnação do mal, de todo laço de obra maligna, de todo tipo de inveja. Ó Deus, no nome de Jesus também nós colocamos as nossas crianças, colocamos todas as crianças, Pai, que o Senhor venha livrar elas do homem perverso, do homem maligno, dos abusos, Pai. Livra, Senhor, as nossas crianças de qualquer tipo de maldição e qualquer tipo de levante contra as nossas crianças. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, os recém-nascidos, para que eles se identifiquem e que eles tenham uma correção sobre a sua vida, que eles reconheçam o que é dia, o que é noite, a hora de dormir, a hora de mamar. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, coloque, Senhor, entusiasmo no coração dessa mulher, coloque, Senhor, entusiasmo para que ela veja o seu esposo com qualidade, que ela não fique olhando somente os defeitos. Ó Deus, abençoa esse homem para que ele veja a sua esposa não como só defeito, mas que ele também veja as qualidades, as virtudes que ela tem. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, pelos os nossos idosos. Nós buscamos, Senhor, a tua presença sobre os nossos idosos, aquelas pessoas que já estão até inconscientes, Pai. Que o Senhor toca, Senhor, sobre eles, abençoa, alivia eles das dores, Pai, alivia eles de todo tipo de enfermidade e alivia, Senhor, as dores nos seus ossos, alivia, Senhor, e cura, Senhor, ossos e medula. Ó Deus, no nome de Jesus, também nós te apresentamos essa pessoa que está com dor nas costas, como se fosse um desvio nessa costa. Então, ó Deus, no nome de Jesus, coloque as mãos sobre a coluna dessa pessoa. Ó Deus, no nome de Jesus, essa coluna que queima, esse osso da perna como se fosse um formigamento, essa pele que começa a agitar, Senhor. Então, no nome de Jesus, Pai, algo que parece que queima no meio das suas coxas como se fosse uma pimenta. Então, ó Deus, no nome de Jesus, cura, Senhor, esse mal, livra essa pessoa desse mal, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós te clamamos a tua presença, nós buscamos a tua face, e para você saber que é você, eu quero dizer para você que é a sua perna direita, na parte da frente, assim puxado para a lateral da sua coxa, que você tem esse formigamento, parece que transpassa de um lado para o outro. Então, que no nome de Jesus, que você receba cura nessa hora, porque Deus tem cura para você nessa noite. Então, que no nome de Jesus, que você seja liberto dessa queimura, desse jeito esquisito que está na sua perna, como se fosse uma cãibra. Ó Deus, no nome de Jesus, nós também te buscamos, Senhor, a tua presença sobre todas as autoridades que tem sobre nós, todos os ministros da sua palavra, todos os pastores, todos os sacerdotes, todas as pessoas envolvidas com a tua obra. Que o Senhor visita, Senhor, cada missionário que anda levando a palavra de casa em casa. Que o Senhor abençoa as pessoas que visitam os idosos, que visitam as pessoas enfermas. Que o Senhor abençoa também os enfermeiros que cuidam dessas pessoas nos hospitais, nos seus leitos, pessoas que visitam outras na sua casa. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, essas pessoas que acompanham a vida dos acamados, que o Senhor venha abençoar, venha dar força, venha dar sabedoria, Pai, para essas pessoas que cuidam dessas pessoas, até mesmo dentro de suas próprias casas. Ó Deus, não deixe que nenhuma delas seja esquecida, porque ainda que uma mãe esqueça dos seus filhos, mas o Senhor jamais esquece de um dos teus. Então, ó Deus, visita, Senhor, aquela pessoa que está naquele leito de hospital, naquela cama, naquela casa onde até mesmo os seus parentes, seus filhos não visitam eles, até mesmo dentro da sua própria casa. Então, ó Deus, no nome de Jesus, coloque o seu anjo lá, Pai, visita essa pessoa, envia alguém para dar uma palavra, colocar as mãos sobre a testa dessa pessoa. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que
a essa pessoa fazer isso, que essa pessoa se sente aconchegada pelas tuas próprias mãos. Ó Deus, no nome de Jesus, também nós colocamos, Senhor, os nossos governantes sobre a sua direção, que o Senhor venha tocar, Senhor, sobre os nossos governantes, para que eles venham governar com excelência e que o nosso país e o mundo inteiro seja governado de acordo com a tua vontade. Ó Deus, livra o nosso país de pessoas corruptas, livra o nosso país, Senhor, de todo ataque, toda afronta de guerra, livra nós de todo tipo de guerra, Pai. No nome de Jesus nós te clamamos. Também, ó Deus, nós invocamos o teu santo nome, pedimos ao Senhor que o Senhor envia os teus anjos e segure os quatro ventos da terra, para que não haja destruição, para que não haja vendaval, para que não haja tempestade sobre a face da terra. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos no poder da oração, nós cremos, Senhor, quando nós invocamos o teu santo nome, nós sabemos que a tua resposta vem sobre as nossas vidas. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo tipo de raízes fincadas no passado, raízes malignas alojadas no nosso interior, na nossa alma, nas nossas entranhas. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo tipo de espírito familiar e de toda infestação maligna, de todo tipo de obra satânica e maligna que foi feito ritual sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, coisas que aderiram há anos atrás e repelem nessa família nos dias de hoje. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, assim como está escrito em 1 Pedro, que o Senhor repreende esse mal e cancela esse mal, cancela essas raízes, assim como está escrito no Salmo 103, Pai, que o Senhor esquadrinha as entranhas, esquadrinha a vida dessa pessoa. Eu clamo a Ti, Senhor, no nome de Jesus, Pai, quebra todo laço do passarinheiro e toda peste e todo tipo de enfermidade, toda febre mortal, Pai, seja cancelado sobre a vida dessas pessoas e sobre todas as nossas vidas. Ó Deus, no nome de Jesus, nós buscamos a Tua face e clamamos o Teu sangue, o sangue sobre as nossas vidas, Pai. Limpa nós e purifica nós com a virtude do céu. Ó Deus, no nome de Jesus, nós buscamos a Tua face, nós oramos, ó Deus, repreendendo todo tipo de mal, todo tipo de enfermidade, que se cumpra a Tua palavra sobre as nossas vidas através dessa oração. Que o Senhor livra nós de toda enfermidade e de todo mal, em nome de Jesus. Que todo mal, toda maldição saia da vida de todas, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se colocar de pé para a honra e glória do nome do Senhor. E para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Hoje nós falamos da virtude das mulheres e dos cuidados dos maridos, de acordo com o que o Senhor falou para nós. Mas lembramos que sempre nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Nós não devemos pregar a palavra e esquecer de dizer que Jesus é o caminho de volta para Deus e que Ele virá. E você que sabe desta oração que fala, e Ele virá julgar os vivos e os mortos. Você que faz essa oração, você que já fez essa oração, presta atenção nessa oração, porque Ele virá julgar os vivos e os mortos. Então, quando Ele está à direita do Todo-Poderoso, e Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor. Mas o dia que Ele virá, nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas somente o Pai que está no céu, Ele sabe. E nesse dia que Jesus levantar do seu trono, à direita do seu Pai, Ele virá julgar o povo com cetro de ferro. E bem-aventurado é aquele, é aquela, é o casal que ele encontrar fazendo isso, orando
e vigiando. Assim ele diz. Então, que essas palavras guarde a sua consciência e que você tome cada dia mais consciência em aprender a palavra de Deus, para que todos tenham o direito de entrar na vida eterna. Depende de mim e depende de você. Então, essa é uma escolha nossa. Se nós escolhermos a ir para o céu, o manual é esse: obedecer os preceitos da lei de Deus e buscar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso entusiasmo, e da mesma maneira amar o nosso próximo com todo o nosso entendimento, com todo o nosso entusiasmo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos o momento de nós orarmos pela água, né? Nós não podemos esquecer. Vamos orar pela água e em seguida nós pegarmos a bênção do Senhor. Você que está com a sua vasilha com água, e você que não está com a sua vasilha com água, mas tem uma vasilha lá, depois nós podemos tomar aquela água que está lá. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te apresentamos, ó Pai, essa vasilha com água. Nós colocamos, Senhor, essa água na tua presença, para que o Senhor venha abençoar essa água, que o Senhor venha tocar, Senhor, sobre essa água, e que ela não seja mais somente uma vasilha com água, mas seja uma água abençoada, uma água que lava as nossas entranhas, uma água que lava a nossa alma, que refrigera o nosso espírito com a bênção do Senhor sobre ela, porque a água é fonte de vida, e aonde não há água, somente há ressequidão. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que essa água venha molhar o deserto que está no nosso interior, venha saciar e molhar, Senhor, a sequidão da nossa garganta, que nós possamos beber dessa água e ter um refrigério no nosso espírito, porque assim também é a tua palavra. Através da sua palavra nós preenchemos todos os vazios que está dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa vasilha com água, abençoa essa água, Pai, abençoa. Nós pedimos a bênção do Senhor, em nome de Jesus, do teu Filho amado, nosso Senhor, a bênção do céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção seja sobre ti, sobre essa água, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos tomar essa água. E que assim o Senhor venha nos abençoar. E assim como está escrito em Números capítulo 6, estenda suas mãos para que você possa tomar posse dessa palavra, dessa oração, dessa bênção com água, e principalmente dessa bênção aqui também, que você possa receber ela. Assim está escrito: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a sua vida, a paz sobre o seu casamento, a paz sobre a sua família, a paz sobre o seu entrar, sobre o seu sair, a paz sobre as suas noites de sono, a paz sobre a sua alma, em nome de Jesus. Amém? Um ótimo término de sexta-feira, um sábado abençoado, um final de semana repleto da luz de Deus sobre a sua vida, e uma semana de muita proteção do Altíssimo sobre ti e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Boa noite.